Graças e paz a todos. Amados, estaremos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, hoje com o tema Santificação. Texto áureo para leitura, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Enquanto os irmãos procuram o texto, assim mesmo assentados como estamos, dirigimos ao Senhor uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio e oportunidade que a nós concede, Senhor, mais um domingo para estarmos unidos e reunidos em Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra. Tira de nós, Pai, todo impedimento, empecilho, para que possamos juntos, Senhor, desfrutar daquilo que Tu queres para cada um de nós. Te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Ser também, Senhor, com o professor Emerson, superintendente Wilson, e todos aqueles, Pai, que de modo direto e indireto ajudam na Escola Bíblica Dominical, com cada professora, Senhor, que está no andar de baixo com as crianças, com o professor dos adolescentes, dos jovens, dá a eles graça, Pai, para que cada vez mais possam desempenhar com esmero aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Santificação. Estudamos o novo nascimento, a justificação, a regeneração e agora a santificação. Como conceito básico de santificação, texto, Hebreus 12, 14. Como conceito básico de santificação, os dicionários trazem para a gente que santificar-se é separar-se continuamente de todo pecado, pela instrumentalidade do Espírito Santo para servir ao Senhor. Santificação, consagração, separação, somos o povo santo, o povo separado, um povo escolhido para aqui na terra representar o Senhor Jesus. Texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos juntos mais uma vez? Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Algo que a gente falou de manhã, na aula da Escola Bíblica de manhã, e eu queria falar agora à tarde também, é referente a esse texto. Seguir a paz com todos e a santificação. Essa é a primeira parte do texto. Mas a segunda parte do texto nos traz algo interessante, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso de modo prático. Como seria para cada um de nós? Alguém me ajuda nessa interpretação desse texto, por favor? Irmã Nice, temos o microfone ali, a senhora como diaconisa, veja quem quer falar, quem quer contribuir para nos ajudar. Sem a qual, sem a santificação, sem seguir a paz, ninguém verá a Deus. Berivaldo, tu pode nos auxiliar com o microfone? Deixa, irmã Nice mesmo. Alguém me ajuda nesse texto? De máscara mesmo, vocês podem usar o microfone só para me ajudar. Quem é que não vai ver a Deus sem a santificação e a paz? Sou eu ou meu próximo? Se eu não sigo a paz e eu não me santifico, quem estará privado de ver a Deus? Sou eu ou meu próximo? Quem me ajuda? Alguém me ajuda? Pastor Márcio? Não precisa tirar o máscara, não. Pode falar com a máscara. A paz do Senhor. Amém. A santificação é um critério sine qua non, que não pode deixar de existir para aquele que quer ver a Deus. No caso aqui, aquele que quer ser aceitável diante do Senhor.
Neste caso, eu posso entender que seguir a paz com todos e a santificação me fará ver a Deus? Seguir a paz e a santificação fará a mim ver a Deus? O ver a Deus aqui é ser aceitável diante dele. Seria mais ou menos quanto o Senhor Jesus falou, aqueles que ele tinha perdoado, vais e não peques mais, porque para que algo pior não aconteça. A pessoa, quando se distancia de Deus, e isso é feito através do pecado, ele cria uma barreira. Deus quer atuar na sua vida e ele não pode, porque ele mesmo determinou que o salário do pecado é a morte. Mas todo aquele que a Deus clamar com o coração arrependido, arrepender-se é largar o seu pecado, tomar um novo rumo, e no caso aqui de santificação é buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Aí sim se torna aceitável diante do Senhor. A gente viu esse tema de novo nascimento, de arrepender-se, de buscar a Deus, e dentro da matéria propriamente dita de santificação, nesse texto específico de Hebreus 12, 14, a primeira ideia é essa, é que sem a paz e a santificação eu não veria a Deus. Porém, no contexto imediato, no texto próximo, a pessoa que escreveu Hebreus é um autor anônimo, mas traz para nós uma visão um pouco diferente. Se os irmãos observarem o contexto imediato, a carta aos Hebreus, no final do versículo 11, que discorre todos aqueles heróis da fé, traz para a gente algumas informações que são bem interessantes. No versículo 38, do capítulo 11 de Hebreus, vamos fazer essa leitura extensa até chegar no verso 14 do capítulo 12, nós vamos observar a seguinte expressão: dos quais o mundo não era digno, dos quais aqui está falando de Abraão, de Noé, de Davi e de todos aqueles que estão contidos nessa galeria, que a Bíblia traz do capítulo 11 do início, desde Abel até o último deles, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Bíblia aqui refere-se à própria vinda do Espírito Santo, a promessa de Joel e aquele ato de Pentecostes. Todos aqueles que antes vivenciaram pela fé um bom testemunho, não alcançaram a promessa de ver Cristo vir à terra, de ver Cristo morrer pelos seus pecados e pelos nossos, de Cristo subir aos céus e não mais deixar o seu povo só. Capítulo 12 começa: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes,
sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nós exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manca não se desvie inteiramente, mas antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse ninguém já nos reporta algo externo. Se eu vivo na igreja e fora da igreja tenho uma vida dissoluta, uma vida que diverge da minha vida da igreja, as pessoas que me veem, haverá de alguma forma como me comparar com Cristo ou como um escarnecedor? Se eu, porventura, ando alinhado com a minha vida ética, moral e cristã, seguindo a paz com todos e me santificando, me separando, sendo de alguma forma separado daquela vida que comumente vivíamos, as pessoas verão em nós, em mim e em vocês, a imagem refletida do Criador. Algo como, por exemplo, a luz da lua, que não tem luz própria, mas irradia a luz do sol. Que nós possamos ser refletores, espelhos, de alguma forma reluzir para o mundo que está em trevas o brilho de Cristo. Quando seguimos a paz e nos separamos, nos consagramos, nos santificamos para o Senhor, o mundo pode, através de nós, ser alcançado pelo sacrifício vicário de Jesus. Ele não precisava de nós, mas Ele conta conosco. Se nós, uma vez que tivemos um novo nascimento, fomos justificados como um réu, como alguém que merecia a culpa, por Ele paga na cruz, fomos justificados, regenerados, novo nascidos, nascidos de novo, não da velha matéria, mas de algo novo, como diz 2 Coríntios, todos aqueles que estão em Cristo surgem para uma nova vida, para uma vida nova em Cristo. Na santificação, existe esse processo de que através da minha vida, santificando cada dia mais o Senhor, as outras pessoas possam ser alcançadas pelo brilho de Cristo. Fomos separados para ser sal e luz. Eu queria agora, com os irmãos, fazer algumas leituras. São textos diversos, eu não passei para o menino da mídia, e eu vou pedir, e você, aleatoriamente, quando achar esse texto, levanta a mão, eu queria a participação de vocês, mas para facilitar o uso do microfone, fica de máscara, que aí não precisa a irmã estar limpando esse microfone. Tenilton, tu pode me ajudar nesse microfone? Está com a irmã Nícia o microfone. Está com a irmã Nícia aqui. Eu queria que alguém achasse Isaías, capítulo 6, versículo 3. Salmos 16, 3. Deuteronômio 33, 3. 2 Coríntios 7, 1. Apocalipse 22, 11. E 1 Tessalonicenses 3, 13. Quando eu chamar pelo verso, do primeiro por diante, e você levantar a mão, Tenilton vai se dirigir até você, e com o microfone você fará essa leitura. O primeiro que eu citei foi Isaías 6, 3. Berivaldo, Tenilton. Pai do Senhor. Amém. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. No hebraico, também no grego koineu, grego usado pela Bíblia, não existem alguns artigos que nós temos na língua portuguesa, de superlativos, de hiperlativos, de trazer algo grandíssimo, santíssimo. Então, a repetição é usada para dar ênfase a esse tipo de santidade. Deus não é apenas santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. É como se Isaías estivesse dizendo, Ele é muito santo. Salmos 16, 3. Pastor Márcio Tenilton. Dezesseis, 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que estão na terra, você, separado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, é em você que Ele tem prazer. Deuteronômio 33, versículo 3. Deuteronômio 33, 3. Sim, senhor. 33, 3. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Aleluia. Os santos do Senhor estão nas mãos deles. Aonde você acha que está? Você está na mão do Senhor. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós que fomos separados, santificados, precisamos nos aperfeiçoar dia após dia no temor do Senhor, nos aperfeiçoando no temor de Deus. Apocalipse 22, 11. Bero. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Continue o santo a santificar-se. Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que nós somos uma obra em construção. Mas Paulo dá ênfase ao dizer que aquele que começou em vós a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Continua santificando. Já é santo? Te santifica mais. Vai te limpando, porque o Senhor é quem te ajuda. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primeira Tessalonicenses 3, 13. Para confrontar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Jesus vem buscar, mas vem buscar somente os que são santos. Não adianta vir à igreja, não adianta confessar Jesus, não adianta ser diácono, professor de escola dominical, não adianta ser pregador, não adianta ser músico, cantor e ter uma vida dupla. Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contemplam bons e maus. Ainda há tempo. Se de alguma forma eu preciso abrir mão da minha vontade, negar a mim mesmo, tomar a cruz e segui-lo, ainda há tempo. A santificação é um pré-requisito
como Márcio disse, sine qua non, ou seja, ele não pode estar afastado da vida de um crente. Quando o Espírito Santo, que é Deus, nos habita, quando nós nos permitimos ser habitados e moldados pelo Espírito Santo, Ele é santo e nos santificará em nossas ações e atitudes. O gosto de ler a palavra de Deus vai brotar dentro de você. O desejo de orar vai surgir naturalmente. E cada dia mais estaremos nos consagrando, nos separando, nos dedicando àquilo que é a vontade do Senhor. Porque o Espírito Santo, o próprio Deus, estará com você todos os dias para te santificar e fazer de você cada dia mais santo. O livro de Levítico, no capítulo 11, versos 44 e 45, diz assim: porque eu, o Senhor, sou santo, sou vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. É interessante a gente pensar algumas coisas. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente é confrontado por diversas situações. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, na verdade, fazia referência a esse texto que lemos de Levítico. Ao contrário de nós hoje, os apóstolos não tinham um livro que cabia na mão. Os apóstolos não tinham essa arrumação de capítulos e versículos e livros. Eram rolos grandes, que ficavam geralmente nos locais de culto. Possivelmente eles não tinham a escritura em casa, a não ser que copiasse pequenos trechos quando lido. Mas todos os discípulos de Jesus, que de forma prática vivenciaram o Novo Testamento e deixaram para nós registrados, estão citando o que o Velho Testamento dizia. O Novo Testamento traz para nós algumas novidades, porém, ele é a nossa lente, o nosso óculos, para poder entender com mais prática o Velho Testamento. O que Pedro está dizendo é que Moisés já deixou escrito que o próprio Deus falara que nós deveríamos ser santos, porque Ele é santo. Qual o sentido desta santidade? A santificação, ela tem mais ou menos uma, assim, numa lógica tríplice. Como Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, seja santo no corpo, na alma e no espírito. A santificação, ela tem uma forma imediata, posicional. Nós somos santificados quando declaramos publicamente que servimos ao Senhor. Mas já estamos na estatura perfeita? Não. Mas e como somos santificados? Porque assim o Senhor fez de uma vez por todas. Quando Deus, de alguma forma, olha para mim, o pastor ontem falava da oração, de que Deus escuta a oração. Então, quando nós estamos orando, nós estamos clamando, e o Senhor, de forma generosa, magnífica, inclina seus ouvidos e nos olha, ainda que sejamos falhos, ainda que tenhamos pecados, Ele observa que em nós está marcado o sangue do seu Filho. E Ele vê em nós essa santificação. No livro de Hebreus, onde a gente leu agora há pouco, no capítulo 10, versículo 10, você vai entender mais ou menos o que é essa santificação posicional. O texto de Hebreus 10, verso 10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Nós fomos santificados. Porém, no verso 14 do mesmo texto,
trazendo aí o contexto imediato, você veja que esse santificado ele vai mudar para um modo progressivo. Porque com uma só oblação, ou seja, o mesmo sacrifício, a mesma entrega de Cristo na cruz, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Hoje eu sou santo, mais que ontem, porém menos que amanhã. E quando a gente falha, irmãos, a gente volta para o dia de ontem, como isso funciona? Cristo foi sacrificado em uma única vez, para que todos nós que já estamos aqui e todos aqueles que hão de crer no Filho de Deus sejam santificados por Ele. Nós temos dele esse privilégio, mas se Ele fez tudo, o que cabe a nós fazer? Lembra do texto de Hebreus 12 que a gente acabou de ler? Deixemos, portanto, tudo aquilo que tão de perto nos cerca. O que é? O pecado, a nossa vã maneira de viver, como vivíamos antes. Então, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus, ele fez a parte dele. Nós assumimos um compromisso com ele quando declaramos que criamos nele. Essa parte é minha. Eu crio, eu quero, eu aceito, eu desejo, eu anelo. Então eu tenho que ter esforço em mim mesmo, não para a salvação, mas para me separar todos os dias, para me consagrar todos os dias, para me santificar todos os dias. Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12, diz que Ele mesmo, o Senhor, separou alguns na casa de Deus para algumas funções. Mas o verso 12 é interessante, que ele diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos. Qual é a parte, vamos dizer assim, prática disso? Vamos tentar entender nossa casa. E aqui tem muitas mulheres que vão entender bem o que eu vou falar. Você faz a refeição, o almoço, a janta e põe na mesa. A mesma peça que você utiliza para servir, porventura, o feijão, vai ser usada para servir o arroz, vai ser usada para servir a carne. Por quê? Porque estraga a comida. Você vai misturar um tempero com o outro. Quando nós separamos uma peça, um talher, uma colher, uma concha, para um determinado alimento, nós estamos consagrando ela para aquela função. Nós estamos separando ela para aquela função. Então, esse objeto vai servir este alimento. Este outro objeto vai servir o outro alimento. O que acontece conosco é mais ou menos a mesma coisa. Nós não fomos separados para servir feijão, nem para servir arroz. Nós fomos separados pelo Senhor para servir o pão da vida, que é Jesus Cristo. Se eu não sigo a paz e nem a santificação, como eu vou poder servir o pão? Como eu vou poder apresentar Jesus àqueles que não o conhecem? Nós fomos consagrados, separados, dedicados a esta função do Espírito Santo. E nós precisamos nos empenhar para que a cada dia mais o Senhor possa contar conosco e nos usar para a obra que Ele mesmo tem. O modelo de santificação progressiva traz para nós esse dia a dia, esse dia após dia. Na santificação posicional, como vimos, nós somos santificados simplesmente pela posição que estamos. Nós estamos servindo a Cristo e somos santos. Mas alguém na rua vai dizer assim, a gente só sabe quando ele morrer, quando ela morrer.
se de fato ele ou ela foi santo. O que a Bíblia nos diz é que nós fomos santos simplesmente pelo ato de fé e coragem de dizer ao mundo que não pertencemos mais a ele, mas a Cristo. Pastor Márcio, tem está com o microfone ainda? Eu queria fazer um pequeno comentário À a vontade. respeito do versículo que se encontra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, que foi lido ainda há pouco. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Se a gente for aqui fazer uma análise sintática do texto, vai ver que o texto está no infinitivo, dando uma continuidade, sendo aperfeiçoado, entendeu? Quando a gente se converte, a gente num estado totalmente distante de Deus, aí passa a fazer parte do reino. Isso daí implica em salvação imediata, mas o processo de santificação, enquanto estivermos aqui na terra, batalhando um bom combate, nós temos comportamentos que às vezes não é 100% aquilo que Deus quer de nós. Nós erramos, pensamos às vezes errado e pecamos, mas o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Aí vai nos alertando, vai dizendo aquilo que não devemos fazer, como devemos pensar. Isso faz parte do processo de santificação. Então estamos sendo aperfeiçoados para o grande dia, né? Com A certeza. salvação já está garantida. A santificação é até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um versículo que ilustra muito bem isso está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz: o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado. Amém. São essas colaborações que nos ajudam. Você observa que quando a gente falou de Hebreus 10, 14, ele mudou de uma posição, de uma santificação posicional para uma santificação progressiva, como o Márcio falou, contínua, dia após dia. Esse texto que ele citou de Provérbios, ele citava sempre na congregação, era um texto praticamente áureo do pastor Márcio, esse e outros. E assim, é muito interessante que ele traz bem luz sobre isso que a gente está dizendo. É como aquela luz que surge na alvorada de manhã. O sol ainda não tão quente, mas ele vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e as horas vão passando até que se torne o sol do meio-dia, em sua força máxima, até que chegue de alguma forma ao resplendor completo. Então, muito obrigado, pastor Márcio, sem sombra de dúvida, sempre boa a sua cooperação. A santificação progressiva, ela tem essa função de nos levar dia após dia a sermos mais parecidos com o Senhor. Porém, como o Márcio falou, se a gente diz que não peca, como o próprio João declara em sua primeira carta, nos fazemos mentirosos, porque todos nós pecamos. Mas, uma vez que estamos acompanhados pelo próprio Deus através do Espírito Santo, nós somos convencidos dia após dia que esse pecado não pertence mais à nossa prática diária. E que, uma vez visitado pela situação do erro, nós somos confrontados ao arrependimento. Então, o que a gente precisa fazer é brilhar, brilhar e brilhar continuamente, até nos tornarmos, como o Márcio falou, o dia perfeito. Porventura, muitas vezes na alvorada, você vai ver algumas nuvens cobrindo o sol. Mas por trás das nuvens, o sol nunca deixa de brilhar. Se as nuvens um dia, de alguma forma, tentar encobrir o brilho que você tem de Jesus, entenda, ela não é capaz de impedir o brilho de Jesus em você. Continue brilhando, continue progredindo, porque um dia se tornará dia perfeito. A santificação progressiva, ela traz para a gente essa situação de que é uma caminhada, de que é uma carreira, de que é algo que ainda não foi alcançado, mas que está sendo dia após dia, ficando mais próximo. A outra perna da tríplice santificação é a santificação futura.
Como é que se dá a santificação futura? Em que tempo se dá a santificação futura? Ele vem quando nos tornarmos, de fato, esse dia perfeito. É a santificação que a gente leu, que Deus vem buscar os seus santos. É a santificação que não vai haver mais nada que possa impedir. Temos alguns textos que trazem isso à tona, Efésios 5, 27, 1 Tessalonicenses 3, 13, que foi lido, 1 de João 3, 2. A 1 de João 3, 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Há uma canção que diz que nós precisamos ver o Senhor face a face, que esse retrato que andou pintando dele não transmite de fato o que ele é. A santificação, dia após dia, nos dá essa certeza de que um dia o veremos face a face. Um dia estaremos com ele para sempre. Há alguns estorvos à santificação? Há algumas coisas que prejudicam? Sim. Estorvos são embaraços que impedem o cristão de viver em santidade. Vejamos alguns deles. Desobediência. Desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinadamente à conhecida vontade do Senhor. Nós confessamos Jesus como Senhor. Nós estamos caminhando com o Senhor. Mas não é difícil achar em nós mesmos, muitas vezes, o desejo contrário àquilo que é a vontade do Senhor. Mas acontece só comigo, irmãos? Não. O Senhor Jesus, ele viveu algo parecido. No Getsêmani, próximo da sua hora, ele orou ao Pai e disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus está dentro da vontade de Deus, fazendo tudo conforme o Senhor quer. Mas ao se deparar com a hora que chegara, ele tem, em suas palavras, uma direção contrária àquilo que estaria para acontecer. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas na sua oração ele corrige. E ele dá a direção correta. Ele diz: porém, não seja conforme a minha vontade, mas como a tua. E ele vai junto com a vontade de Deus. Não é impossível de acontecer na minha vida e na sua. Muitas vezes o Senhor vai nos direcionar àquela pessoa, aquele fato, aquele acontecimento, aquela situação, que só nós e Deus muitas vezes conhecemos. E talvez, dentro de nós, a gente se pergunte, se turbe e diga: Senhor, se possível for, me dá outra possibilidade. Mas que o Senhor possa nos dar ânimo e coragem para dizer: porém, entretanto, todavia, não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Que nós possamos também, de forma sincera, abrir o jogo com o Senhor e muitas vezes, quando o sapato for apertado, a gente dizer: está doendo, isso dói, isso não dá certo. Mas, segundo a tua vontade, nós iremos. Outra situação é um fato que muitas vezes hoje tem sido visto por muitos crentes como algo comum. E isso é perigoso. Comunhão com as trevas. O que significa isso, irmãos? O que o Senhor quer dizer com isso? Que as coisas estão tão gritantes, que as coisas estão tão berrantes, que nós corremos o risco de nos acostumar com isso e achar que isso é normal. Tenilton, Daniele.
Paz do Senhor. Falando justamente sobre essa sua fala, Sóstenes, semana ouvindo até um podcast, Priscila Uber falando que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, não são os opositores, os perseguidores. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. É aquele que diminui o evangelho, que vem adaptar o evangelho ao meu prazer, ao meu pecado, diminuindo o poder que ele tem de transformação para adequá-lo à minha vida de pecado e de continuidade de condenação e não mais de santificação. Esse é o maior inimigo do cristianismo. A comunhão com as trevas ou com as obras da treva, ela vai surgindo de modo sorrateiro, de modo que muitas vezes a gente não percebe. Então, assim, como isso se dá? Isso se dá, às vezes, através da nossa vida social, no trabalho, na escola, na faculdade, no nosso ambiente de moradia. Muitas vezes aquilo que os outros fazem, que é por nós visto como errado, de tanto se ver fazer, a gente acha que aquilo é normal e que pode ser aceitável. Se os irmãos lerem com calma o texto de Romanos, no capítulo 1, quando ele discorre diversas situações de erro, ele vai finalizar o texto dizendo: não somente os que praticam, mas os que concordam. Ah, mas eu não estou fazendo. Mas você concorda. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou ser contra a prática do outro? A manifestação cristã, ela surge como protesto. Nós hoje somos evangélicos, somos gospel, somos crentes, mas o que na verdade nós somos e deveríamos continuar sendo era protestante. E por que protestar? Porque algo estava acontecendo de modo errado. E surgiu a reforma protestante justamente por isso. Epa, tem algo diferente. Vamos protestar. E por que hoje estamos calados? Que nós possamos interagir com o Espírito Santo e cada um buscar em si esse ponto de convergência. Será que nós hoje estamos sendo comum aquilo que não é santo? Será que estamos comungando as ideias que o mundo tem oferecido e tem entrado nas nossas casas através da internet, da televisão, da vizinhança? Que nós possamos nos policiar, porque a santidade do Senhor, ela é inegociável. E nós precisamos ser santos, porque Ele é. Entenda, santo não é fanático, não é fora desse mundo, não é nesse mundo. É vivendo as coisas do dia a dia, mas sendo conscientes que nós fomos separados e consagrados para algo melhor e maior. Lembra do que a gente leu no final de Hebreus 11? Todos os pais da fé não alcançaram a promessa, você alcançou. O Espírito Santo vive em você. E eles, todos eles, sem você, não serão aperfeiçoados. Porque você hoje tem junto de você o Espírito Santo todos os dias. Ele intercede por você, ele ajuda você, ele dá força a você. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa dizer a ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não sei qual a estratégia que Deus vai usar através de você, mas se a comunhão com as trevas é algo real na sua vida, o Senhor te dará posicionamentos para que, sem ferir as pessoas, você mostre a eles do que eles estão fazendo não é a vontade de Deus. Outro fato interessante são erros a respeito da santificação. O próprio Pedro enganou-se a respeito da santificação. No livro de Atos, no capítulo 10, dos versos 10 a 15, a gente vai ver a história de Pedro junto àquela história de Cornélio, tratando impuro aquilo que, de certa forma, Deus mesmo já havia purificado. Como isso pode ocorrer conosco? De que forma isso pode, a nós, trazer esse erro? Muitas vezes a gente tem criado parâmetros de comparação. A irmã fulana, você já observou?
não é igual à irmã ciclana. O irmão fulano não é igual ao irmão ciclano. E a gente cria esses parâmetros de comparação para dizer qual é crente, qual não é crente, qual é santo, qual não é santo. Mas a vida de santidade junto ao Senhor é uma vida de intimidade, de convivência, de relacionamento. E só o indivíduo e Deus sabe. Através dos artifícios externos, atitudes, palavras, atos, ações, isso é transparecido. Se de alguma forma você vê alguém que de fato não está condizendo com aquilo que diz ser, ao invés de comparar, ajuda. Vai lá, dá o braço, chega junto, chama junto. Eu vi um vídeo ontem, até compartilhei no grupo da Escola Dominical para que os professores pudessem observar, um pastor da Assembleia de Deus dizendo que muitas vezes o novo convertido, alguém que abraça a fé, passa um tempo e abandona. Ele disse que encontrou certo irmão que tinha abandonado a fé e conversando com ele, estamos sentindo sua falta, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu não sou digno para estar entre vocês. Disse, por quê? O que aconteceu? Não sei o que. Eu disse, não, pastor, é que eu fumo e pedi a Deus para tirar essa vontade do meu coração, mas eu não consegui, eu fui fraco e eu cedi ao desejo do fumo. E eu estou fumando ainda, então eu não posso estar em comunhão com vocês. E o pastor disse, quanto custa uma carteira de cigarro? E ele disse o valor que o cigarro custava. Ele disse, esse valor é incomparável ao preço que Jesus pagou por você. Jesus derramou na cruz seu próprio sangue. E nem ouro, nem prata, nem qualquer moeda do mundo pode pagar esse preço. Você é mais importante do que uma carteira de cigarro. Continue vindo à igreja, continue participando dos cultos, continue ouvindo a palavra, continue orando ao Senhor. Porque assim como Pedro, que o texto aqui citou, se enganou, Pedro andou com Jesus 3 anos e pouco, e Jesus nunca disse a Pedro, deixa a espada, ou a peixeira, ou o facão. Mas ao contrário, ele disse a Pedro, quando te converterdes. Pedro andava com Jesus 3 anos e não tinha se convertido. Quem disse foi Jesus. Quando te converterdes, apacenta as minhas ovelhas. A gente não pode usar métodos de comparação para dizer qual irmão está mais próximo ou mais distante, mais santo ou menos santo. A santificação é pessoal, é individual. E isso vai ocorrer mais rápido ou mais devagar, conforme nos disponibilizarmos para que o Senhor haja em nós. Quanto mais você ler a Bíblia, mais orar, mais se dedicar, que isso é um esforço meu, mais o Senhor vai viver através de você. Quanto menos você o fizer, menos o Senhor transparecerá através de você. Ah, mas eu já tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente. Se parar de ler a Bíblia, se parar de orar, se parar de ter a comunhão, você vai enfraquecer. E a sua santificação, de 30 anos atrás, perdeu a validade. O pastor, um dia desse, comentou algo bem interessante a respeito de alimento natural. Você talvez não lembre o que você comeu há um mês atrás. Talvez você não lembre o que você comeu durante todo esse período de pandemia. Talvez você não lembre nem o que você almoçou quinta-feira, agora passada. Mas todos esses pratos deram subsídio suficiente para o teu corpo estar vivo e você continuar vivendo. Com a palavra de Deus é do mesmo modo. Não é o currículo de quanto tempo você serve a Cristo, de quanto tempo você se santificou. É todos os dias, ao acordar, começar um novo processo de santificação. Porque se não fosse assim, pastores não cairiam, membros antigos não cairiam, situações de escândalo não surgiriam. Tudo o que eu fiz até hoje, amanhã, zerou. E começa tudo de novo. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me segura. Senhor. E quando chegar de noite, zera de novo. E de manhã começa tudo de novo. Santificação posicional é o ato de estar
hoje, agora, neste momento em Cristo. Progressiva é estar com Ele todos os dias. E futura, cada um entenderá a futura quando chegar o momento. Alguém havia levantado a mão, foi você, Márcio? Ainda quer falar? Denilton, por favor. Eu queria fazer um pequeno comentário, aproveitando o texto que você citou, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32, que diz que aqueles que praticam tais coisas, naquela relação de coisas que desagradavam ao Senhor, o relacionamento dos homens daquela época, na primeira carta aos Romanos, capítulo 1, ou melhor, em Romanos, capítulo 1, versículo 32, que diz bem claro assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O comentário que eu queria dizer é que existe um comportamento da igreja de estar recebendo as pessoas do jeito que estão. E precisa que a igreja tenha um discernimento para que respeite o tempo do Espírito Santo trabalhar em cada vida, conforme cada um busca, conforme aquilo que você disse, que o Espírito Santo sabe quem é cada um, o que busca e o processo de santificação que cada um está. Mas nesse processo, muitas vezes, se a igreja não tiver discernimento, acaba julgando errado. E o exemplo é Pedro, que mesmo sendo judeu, quando estava no meio dos gentios, se comportava como gentio. E Paulo, que se converteu depois dele, repreendeu ele, dizendo que isso não estava correto. Por isso, existe toda uma estrutura criada pelo próprio Espírito Santo de Deus, através da Bíblia Sagrada, para que promova o crescimento. Você também citou, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando cita que Deus mesmo deu uns para pastores, outros para bispo, outros para mestre, outros para diáconos, querendo um aperfeiçoamento dos santos, para que, através da sua igreja, seja promovido o crescimento de todo aquele que se chega a Deus. O discernimento que eu queria destacar é o seguinte: tem aqueles que não têm conhecimento e muitas vezes, mesmo se frequentando a igreja, estão apoiando atos e práticas que não convêm com o povo de Deus. A esses cabe ser admoestados, ensinados, chamados com carinho e com amor. É diferente de um que tem um conhecimento e se aproveita disso daí deliberadamente para tirar proveito. São os lobos devoradores que apoiam práticas hoje em dia. Eu até quero abrir aqui um espaço rápido para dizer que, como a irmã Daniela falou, a questão que a gente tem que ter cuidado com aqueles que hoje em dia se dizem crentes, né? Eu entendi isso, viu, evangelista Daniele? Mas que estão com umas práticas que não convêm ao cristianismo, assim contaminando o povo de Deus. O que existe hoje em dia é muitas coisas acontecendo com o intuito de minar nossa mente. Se alcançar nossa mente, aí pode cegar, como diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que aqueles que não têm um conhecimento do Evangelho não cheguem a ver a luz. A Bíblia é luz, e ela clareia e ela nos ensina como devemos andar. E tem muita gente apoiando coisas das trevas. Dando um exemplo prático, é a questão de partidos políticos que hoje em dia estão pregando aquilo que Deus abomina. E muitos crentes estão defendendo, alguns equivocados por falta de conhecimento, e outros com intento maligno. Sabe o que está fazendo? Está propagando com interesse financeiro o erro. Dando um exemplo bem prático, a gente sabe que Deus não concorda com o homossexualismo, Deus não concorda com as drogas.
tem partidos que estão dizendo que defendem isso, e o crente se aliar com isso, com consciência. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. O caso do viver externamente, vamos dizer assim, se a gente for colocar na mesma plataforma, igreja, com política, igreja, com sociedade, igreja, com cultura atual, a gente vai divergir em muitas raízes contrárias. Quando a gente fala sobre a matéria santificação, é interessante observar que a gente está isolando igreja. Eu e você. Então, santificação é entre eu, você e o Pai. Quando a gente vai para essa questão abrangindo política, sociedade e tantas outras coisas, a gente trouxe na matéria essa situação da comunhão da luz com as trevas. E aí, de certa forma, já abrange o subcristianismo, como Dani falou. Já cabe nesse mesmo bojo a política, a sociedade e as culturas atuais. Então, o que é que eu tenho para dizer sobre isso? Para dizer sobre isso, o pastor, de modo magnífico, na semana passada, pregando sobre o amor, ele falou disso. Se não nos amarmos uns aos outros, como Cristo estará em nós? Então, alguém que torce para o partido X ou o partido Y, tem suas razões, mas independente das razões dele, é como algum remédio que a gente entende hoje. Esse remédio faz bem para isso, mas se você pegar a bula para ler, ele tem tantas contraindicações que faz mal a tanta coisa. Então, a gente não tem hoje, 2022, um partido que a gente diga, esse está intacto de tudo. Porque eles vão criando alianças, vão criando vínculos, vão criando envolvimentos, e por melhor que aquele partido pareça, se você for escavacar e buscar a raiz, você vai ver que alguma parte da história ele fez alianças que não deveria ter feito. O povo de Deus, o povo de Israel, Josué mesmo, certa vez fez aliança com um povo que se disfarçou de coitadinho, com pão embolorado, com não sei o quê. E vendo o povo de Israel que essa aliança foi forjada, foi falsificada, tentou anular a aliança. Mas o que foi que Deus disse? Cumpra. Fez aliança? Cumpra. Dessa forma, o que nós podemos ter como conclusão do assunto santificação é que em muitas igrejas hoje, muitas igrejas, eu não estou falando da igreja de Deus, mas eu estou falando de igreja como algo universal, como um mundo que professa Cristo. A santificação é chamada de fanatismo, porque o mundanismo está tão abrangente dentro da igreja, pode-se tanta coisa, que quando você vai falar sobre santificação, alguém já vai chamar você de fanático. Não, essa igreja é fanática, não pode. Nestas igrejas falam muito de união, de amor, de solidariedade, de ajuda ao próximo, de fraternidade, mas a santidade é algo inegociável. O Senhor vem buscar uma igreja santa, pura e imaculada. Lembre da história das virgens. As 10 eram virgens. As 10 adormeceram, mas quando o noivo chegou e despertou, somente 5 puderam entrar. As outras 5 não eram virgens? Eram. As 5 que entraram não adormeceram? Adormeceram. Mas somente aquelas que tinham azeite, que tinham a presença do Espírito Santo, a comunhão, a convivência, o relacionamento, a continuidade com Ele, eram conhecidas do Senhor. As que bateram na porta depois, o Senhor disse, eu não vos conheço. Pareciam a igreja, se vestiam como igreja, falavam como igreja, frequentavam cultos como igreja, mas não eram igreja. Que eu e você possamos ser achados com azeite, que eu e você possamos seguir na trilha da santificação, que eu e você possamos não ser como os relacionados em Romanos 1:32, não somente as fazem, mas também se agradam daqueles que fazem. É normal, hoje em dia todo mundo faz, deixa para lá.
Não é essa a proposta. Nós agradecemos o privilégio e a oportunidade. Já passamos 3 minutos daquilo que era a nossa proposta de encerrar às 6 horas, mas como temos uma folga de meia hora para começar o culto, eu quero chamar o pastor Rosivaldo, já que temos o privilégio dele estar presente em classe. Dá o microfone a ele, Tenilton, ele vai estar fazendo alguma consideração, se assim achar pertinente, e encerrando o trabalho da Escola Bíblica Dominical hoje. A graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria muito que você pudesse falar a respeito do horário dos cultos da igreja, né? Ainda há pessoas que não estão acostumadas com o horário de 5 horas, até das 17 às 18. Vamos ter a nossa escola bíblica dominical, e às 18h30 vamos começar o segundo e o último culto. É importante que isso seja dito, né? A semana passada, eu quero testemunhar isso com a igreja, né? Um dos diáconos, conversando comigo, disse que quando uma pessoa chegou para o culto de 7h45, eu já estava pregando. Ele disse: o pastor já está pregando por quê? Disse: porque já falta 15 minutos para acabar o culto. Lembra que eu disse na reunião? Se a pessoa errar e esquecer, vai chegar na hora da pregação da palavra, ele não vai perder tudo. Mas é importante que a igreja divulgue. Esses dias eu estive ali no R5, e um dos nossos irmãos, ele vem dali espetinho, e eu conversando com ele, você sabe que o horário? Ele está sabendo não, porque nem todo mundo segue as redes sociais da igreja, então avise, amém? Eu não quero, agradeço a Deus pelo diácono Sócio, o diácono Márcio, e todos que fazem a escola bíblica dominical. Fiquei feliz com o comentário do pastor Márcio. Eu sei que eu estou terminando aqui, mas, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Pastor, o que é que eu faço com o presidente que foi eleito democraticamente? A minha Bíblia e a tua diz que eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. Isso é um fato. Mas tem gente dentro da igreja que segue outro partido. Duas coisas simples, e eu não estou falando de política, entenda, viu, irmãos? Agora mesmo, esse último mês, um projeto de um vereador de uma religião de matriz africana queria consagrar o Recife a uma entidade do candomblé. Eu acho que é candomblé, eu posso ter equivocado. E, obviamente, a bancada evangélica na Câmara Municipal do Recife foi contra. E o que é que eles dizem em relação ao nosso posicionamento? Isso é intolerância religiosa. Isso não é nem a lactose, quanto mais é defesa do nosso direito de cultuar e crer naquilo que a gente crê. Então, eu não estou aqui pedindo voto para ninguém, irmãos, e outros. Me desculpe, eu vou falar para vocês terem ideias. Eu sei que muita gente conhece a minha posição política, mas eu já vi alguns incultos simplesmente dizer que o presidente é o Messias. Isso é uma heresia. Por favor, não surta. Ele é falho, e muito falho como qualquer um de nós, mas a obrigação da igreja é orar. A gente deve temer quem vem para o governo e tem. Então, se você tem um candidato que está sendo oferecido a entidades desse tipo de situação, então você já vê que isso não serve para mim. É aborto, é o plebiscito da maconha, e seja lá o que for, não. E só fechando o raciocínio do pastor Márcio, irmãos, eu entendo, vai chegar um tempo, pela nossa posição política, alguém vai nos chamar de retrógrado. Pastor, mas besteira, pecado mesmo é se embriagar. Irmãos, veja só, eu vou para o apóstolo Paulo e digo, o apóstolo Paulo diz, por favor, evite tudo aquilo que pode lhe aprisionar. Então, eu sou contra a bebida, eu sou contra o cigarro, eu sou contra qualquer coisa. Pastor, mas isso tem algum lucro? Tem. Uma vez eu fui parado, às vezes eu tossia, documento do carro em dia, e eu fui parado na lei seca. E o policial me pediu para fazer o teste do bafômetro. Dá para você entender como era a minha paz e a minha tranquilidade? Quem imagina você de terno e gravata, Bíblia, e ser ali pego no bafômetro? Uma coisa tão simples que você pode evitar. Então, preste atenção a isso. Meu penúltimo aviso. Irmãos, nós estamos com o livro de ensino da nossa igreja.
Então, nós compramos a R$35 e estamos vendendo a R$35. Amém? Temos poucas unidades. O livro de ensino é aquilo que rege. Ele é embasado na Bíblia Sagrada, mas também em todas as decisões da Assembleia Geral de Ministros. Tá? Tudo que foi decidido está aqui e esse é o mais atualizado. Alguns irmãos já compraram, então se alguém tiver interesse, nos procure, nós vamos também passar para você isso aí. A gente não pensa em lucro em relação à venda. Eu estou repassando apenas para repor o caixa que foi pago à vista. E o meu último aviso, eu gostaria muito de chamar aqui nosso evangelista Oswaldo Laborda, que hoje completa 81 anos de idade. Venha para cá, meu querido, vamos orar. Veja que coisa linda de se comemorar, né? Eu vou pedir que ele fique aqui ao lado de máscara, enquanto a gente ora por ele e encerra a escola bíblica dominical. Fica aqui, meu evangelista, por favor. Vou pedir ao pastor Márcio que venha me ajudar a fazer essa oração em favor do seu filho, seu sogro, né? Coisa linda. Você pode estender as mãos na direção do nosso amado evangelista. Pai bondoso e amado, eu estou diante da tua presença, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é. Pedimos nesta hora, Pai, que o Senhor abrace o teu servo, evangelista Oswaldo Laborda. Pai, nada vai se comparar na minha vida ao trabalho prestado deste homem. Naquela congregação de Carpina, de Vitória de Santo Antão, quantas vezes Deus naquela Kombi branca, levando os irmãos para que a gente pudesse fazer os trabalhos missionários, nessas igrejas que citei, ali na igreja do Alto dos Carneiros, na época do saudoso irmão Pereira, diácono Pereira. Pai, muito obrigado pela vida e a existência do seu filho, obrigado a Deus pelos registros fotográficos que o teu filho já teve registrando da história dessa igreja. Mas hoje, Pai, com mais um ano de vida, nós te pedimos que a tua graça renove as suas forças, Pai, que a sua mente tenha serenidade, estabilidade, equilíbrio em tudo que ele for fazer, que o Senhor acrescente, conforme o livro de Salmos, anos de vida e paz sobre a vida dele, Pai, que ele possa viver ainda outros momentos espetaculares contigo. Mas nós celebramos a sua vida, seu legado e a sua história. Pai, oramos também por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, que essa escola é onde nós aprendemos ainda mais a tua palavra. Permaneça conosco e vamos ainda esperar este último culto deste dia. Se faz presente e fala aos nossos corações. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Daqui a 20 minutos começamos o segundo culto. Parabéns, evangelista Oswaldo Laborda.